Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Saudade da aula de Física 3. Só lembrando, semana passada a gente não teve a nossa aula ao vivo, não é isso mesmo? Que nós precisamos aqui fazer uma gravação especial com o professor Murilo, de Biologia, sobre o corpo humano. Vocês devem ter visto isso. Então, a gente precisou desse horário e a gente não veio na semana passada. Bom, só recapitulando o que ficou na nossa última aula como um deverzinho de casa para vocês. Um desafiozinho. Lembra? A gente estava finalizando o estudo de campo elétrico, que a última coisa que a gente falou foi a blindagem eletrostática, conhecida como gaiola de Faraday, etc, etc, etc. Bom, aí nós tínhamos a seguinte coisa, nos finalzinhos da nossa aula. Uma esfera, por enquanto, ela era neutra. Neutra não, mentira. Ela era isolante. Eu eletrizei essa criança, não lembro como foi a eletrização dela, ponto, não importa. Aqui o campo elétrico no interior dela era diferente de zero. Lembra dessa coisa? Depois nós pegamos uma esfera, que primeiro foi isolante, depois foi uma condutora, a gente encheu essa criança de carga, demonstramos que tanto no ponto central dela, quanto em qualquer outro ponto da região interna dela, o campo elétrico era zero. Lembra dessa porcaria? Beleza. Aí nós discutimos aquela história, se o carro toma um choque, parará, se você não tomar descarga elétrica, digamos, melhor dizendo, se você toma choque ou não, não toma por causa da blindagem. Beleza. Ô, velho, aí eu deixei aqui para você pensar. Uma esfera que ela é condutora, essa bonequinha condutora, e eu te perguntei, doidão, se o campo elétrico no interior dela era zero, ou se o campo elétrico no interior dela era diferente de zero. Você pensou nisso aí? Tomara que você tenha pensado. Pelo menos um dia, né, velho? Ficou com esse negócio aqui na cabeça, não procurou no Google resposta, não. Porque quando eu mando para você ficar pensando, é para você entrar nessa desgraça desse Google, deixa eu ver o que professor, vou adivinhar. Não, velho, é para você pensar, velho. Exercitar seu cérebro. Não é para pegar a resposta de graça, não, senão eu já teria te falado. Velhinho, campo zero é diferente de zero. Já te aviso. Se eu lancei um pequeno desafio, é porque geralmente, sempre quando eu perguntei esse tipo de coisa dentro de sala de aula, é porque teve uma divergência muito grande na resposta. Quando aparece em prova, muita gente erra, o índice de erro ele é grande. Então, geralmente, eu vou ter que discutir isso aqui. Estou te avisando, se você errar esse negócio, velho, você está no meio da situação normal da galera. Se você acertou, você já está ficando um pouco cabuloso. Velho, vamos analisar. Não vou te falar qual que é a resposta ainda. Mas pensa só, vamos pegar um ponto aqui no centro da criança. Centrinho dela aqui, ó. Beleza. Todas essas cargas negativas criam um campo saindo ou chegando nela. Esquece não, hein, velho. Isso é convencionado. Você lembra o que é uma coisa convencionada? Coisa combinada. Não tem uma lei que explica isso. É combinado que a carga positiva cria campo elétrico saindo dela, e a carga negativa cria campo elétrico chegando nela. Lembra dessa porcaria, né? Então, essa criança, essas cargas negativas, todas elas criariam campo chegando nela. Então, viaja aqui comigo. Isso aqui a gente já mexeu pra caramba. Teria um monte de linhas de força, linhas do campo elétrico chegando nesses caras lá. Se você somar todas, daria uma resultante assim. Vou chamar isso aqui de E menos o campo elétrico criado pelas cargas negativas. E menos aqui é só para simbolizar. E essas crianças aqui positivas vão criar campo elétrico o quê? Saindo delas, radial, divergente, aquela maneira fresca de falar esse negócio. Saindo, todos, para lá. Campo elétrico criado pela positiva. Beleza. Se você for olhar a resultante desses campos criados pela negativa e pela positiva, você vai jurar de pé junto que você vai ter um campo elétrico resultante para cá. Campo elétrico resultante. E aí você vai apostar todo o dinheiro que você tem na sua carteira, que eu sei que é muito, porque estudante tem dinheiro pra caralho, eu sei demais disso. Você está praticamente vendendo almoço para comprar sua janta, né, velho? Já passei por isso, velho. Professor, como é que você sabe? Uai, filho, eu passei por isso. Você acha que eu nasci professor?
Ralei igual sovaco de doido aí para poder chegar nesse ponto aqui, poder explicar esse trem para vocês. Sei que vocês são duro. Você não vai postar o dinheiro que você na sua carteira, né, velho? Vai ficar perdendo um pouco que nós temos, você é louco. O campo elétrico resultante vai dar para lá. Você vai jurar de pé junto, vai postar o que você tem. Então você vai falar que o campo é o quê, filho? Diferente de zero. Fudeu. Errou. Professor, como assim errou, professor? O que vai anular esse campo? Porque lá naquele que você mostrou que o campo elétrico no meio era zero, que tinha um monte de vetor anulando o outro. Quem que vai anular esse cara? É aí, velho, não é à toa que é um desafio que eu deixei você pensando que era para ser de uma semana para outra, passou para essa por causa da aula do Murilo. Velho, é desafio. Não é resposta óbvia não, velho. Toda vez que eu lançar um desafio e você tentar responder rápido, você pode saber que o bicho vai pegar do seu lado, muito provavelmente. Não é de sacanagem minha, não, para te jogar para baixo, para te alertar. Velhinho, tá errado. Não é diferente de zero. Ele vai ser zero. Para ser zero, tem que ter uma desgraça para anular esse aqui. Vou chamar de campo elétrico resultante 1. Vai ter que ter um campo elétrico resultante 2 para cá. Como? Quem vai fazer um campo elétrico para cá? Velho, olha isso aqui, olha a situação inicial. Por que essa brincadeira aqui, ele está eletrizado ou está neutro? Não fala que está eletrizado, não. Você tem a mesma quantidade de carga nos dois lados aqui, ó, positivo e negativo. Ele está polarizado, não esquece isso não. Velho, por que uma esfera condutora vai ficar com essas cargas separadas assim por uma obra do capeta? Não, velho. Alguma coisa tem que estar induzindo essa maldita separação. Não, professor, não ia pensar nisso nunca. Claro que ia. Claro, velho. A nossa ideia é você chegar perto da sua prova lá, velho, com um raciocínio muito maior que você chegou aqui para começar a aula conosco. Filhinho, tem que ter um cara apontando para cá para cancelar. Uma esfera condutora não vai ficar polarizada desse jeito. Uma esfera condutora era para estar assim, ó, se ela tiver neutro, ó, positivo, 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 negativo, 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 negativo. Alguém tem que induzir a separação nessa bosta. Duas possibilidades. Pode ser que eu tenha um bastão desse lado. Se eu tiver um bastão desse lado, induzindo essa separação, é porque esse bastão é carregado como, filho? Os elétrons não estão do outro lado? É porque eles foram repelidos para esse cara. Então esse cara só pode ser o quê? Negativo, doidão. Tranquilo? Você tem uma puta de uma mega gigantesca cargona negativa aqui. É um bastão negativo. Não é só carguinha que cria campo elétrico não, filho. Um monte de carga também cria campo elétrico. Não é negativo? Então cria campo elétrico o que nela, filho? Saindo ou chegando? Chegando. Então entra o campo elétrico vindo lá do meio da Terra, chegando nela. Um campo elétrico vindo lá do céu, chegando nela. Um campo elétrico vindo lá da puta que pariu, chegando nela. E o campo elétrico chegando aqui. Se eu fosse estender esse campo elétrico chegando aqui, vai acabar dando um campo elétrico vindo de onde, velho? Do centro dessa maldita carga. Esse campo elétrico, que eu vou chamar de campo elétrico resultante 2, o que você acha que vai fazer com o campo elétrico resultante 1? Fazendo com que o lindo, maravilhoso campo elétrico no interior dessa esfera polarizada venha a ser quanto? 0. Tanto é, velho, que se eu sumir com esse cara, sumir com ele aqui, ó. Se eu sumir com ele, esse campo aqui some. Esse aqui vai sumir. Mas se eu tirar esse camarada aqui, o que vai acontecer com essas cargas? Vão continuar desse jeito? Não, elas vão se reorganizar, fazendo com que fique positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vai ficar anulando um com o outro. Esse camarada aqui também não vai aparecer. Isso aqui também não vai aparecer. E o campo elétrico no interior dela vai ser quanto, doidão? 0. Professor, você explicou se tivesse um desse lado, professor. E se tivesse um do outro lado, professor? Ó, situação inicial. Pode ser? Aqui, ó, lá de cá. Se tivesse um sujeito desse lado aqui, eu falei, um bastão aqui. Se tivesse um aqui, volta, campo elétrico, resultante 1.
Pode ser? Se fosse um indutor, um bastão carregado, desse lado. Se o bastão está carregado desse lado e os elétrons estão aqui, é porque esse Zé Mané aqui só pode ser o quê? Positivo. Esse excesso de carga positiva vai criar campo elétrico o quê, doidão? Saindo. Um monte de campinho. E campo saindo aqui para lá também. Que você, quando você for estender, tchereréu. E novamente você vai cancelar esses dois caras. Querido professor, e se eu aproximar esse sujeito? Esse campo elétrico aqui vai aumentar, professor. Vai ficar diferente agora, não vai não? Não vai, velho. Sabe por quê? Se você aproximar esse sujeito, esse campo vai aumentar. Ele vai atrair ainda mais elétrons. Então vai ter mais carga criando esse campo vai aumentar. Vai ter mais prótons sobrando aqui, esse campo vai aumentar e vai continuar equilibrada essa criança. Sacou? Então essa esfera condutora neutra, estando ela polarizada ou não, o campo elétrico no interior dela vai ser zero. Certo? Essa questão eu vi a primeira vez quando eu estava na faculdade, sentamos eu mais uns 2 ou 3 amigos meus numa mesa. Na mesa não, sentamos à mesa, deixa a Cíntia Chaves escutar eu falando sentar na mesa, você não vem que me dá uns tapas na orelha. Sentamos à mesa na cantina, o colega meu chegou assim, velho, uma questão de vestibular, não sei o que, nós ficamos discutindo, a gente chegou a essa conclusão, só pode estar acontecendo esse negócio. E aí que é legal, né, velho? Você começa a discutir esse tipo de coisa com pessoas que estão estudando o mesmo esquema, é uma boa dica para vocês, velho. Grupos de estudo ajudam demais você a analisar esse tipo de coisa, trocar ideias sobre a matéria. Beleza? Então, encerramos isso aqui com o campo elétrico. O campo elétrico foi bom. Aí, velho, nós vamos entrar num conteúdo agora que antes de começar a falar, desembolar a matéria, expor o conteúdo aqui, eu quero fazer um brevíssimo comentário sobre ele. Que é um negocinho chamado potencial elétrico. Ô, velho, essa matéria chamada potencial elétrico, muita gente tem pavor dela. Algumas pessoas nunca ouviram falar desse negócio potencial elétrico. Tem alguns motivos. Primeiro, geralmente nos vestibulares não se cobra muito potencial elétrico. Que eu me lembro no Enem, apareceu uma questão de potencial elétrico somente desde quando o Enem existe, que eu me lembro. Não sabe todas as questões do Enem de como, é que eu me lembro, eu trabalhei com uma questão de potencial só. E olha quanto tempo já existe esse cara. E as provas aí, as outras provas, quando cobram com potencial elétrico, igual eu falo brincando, as provas tradicionais, não estou falando aqueles monstros, aquelas provas complicadíssimas, não. A maioria das provas que cobram potencial elétrico não cobram coisa muito aprofundada. Então, querendo ou não, tem professor que pula isso aqui no colégio, tem professor que quando explica muito rápido, e eu vou explicar, repito, velho, é a minha ideia, desde quando eu comecei a dar aula, em todos os pré-vestibulares e colégios que eu trabalhei, vou te ensinar o que você realmente precisa. Então, eu vou te falar o que você precisa de potencial elétrico e vou encher o seu saco no que se diz respeito à importância de potencial elétrico para você entender uma matéria que eu sei que o povo chora de medo. A hora que a gente chega em sala, gente, hoje começa circuito elétrico, tem neguinho que caga na calça de medo. Circuito elétrico, de fato, é uma matéria um pouco complicada. Ela, além de ser complicada, é uma matéria muito extensa. Então, eu vou explicar potencial elétrico por ser uma matéria que cobra em prova, só que eu vou já começar a dar pitaco lá na frente em circuito elétrico. Olha que bonito. Preocupem em ficar copiando agora não, hein, velho? Até porque esse desenho que eu vou tirar do quadro daqui a pouco. Você já deve ter visto algumas vezes na sua vida esse desenho aqui, né? De um circuito elétrico. Em aqui nós temos um resistor. Aí o cara joga uma corrente elétrica aqui nesse negócio. Relaxa que nós vamos estudar isso aqui. Que símbolo que é esse aqui? Você lembra, velho? Isso aqui é uma bateria. Aí vem isso aqui, ó. O cara vem e coloca. V é igual, por exemplo, 10 volts. O que é esse V? Tensão. Uma palavra que quem for técnico, eletrônica, eletrotécnica, quase chora quando a gente fala dentro de sala de aula. Voltagem. É uma palavra que dói os ouvidos da galera que é especialista nisso. Ou diferença de potencial. Alguns livros gostam de colocar isso aqui, ó. Alguns livros, algumas apostilas, algumas provas.
Diferença de potencial. É esse cara aqui influenciando no seu circuito elétrico. Velhinho, essas duas barras significam que você tem um potencial grande em um polo da bateria e um potencial elétrico pequeno no outro polo da bateria. Você pega uma pilha, desenha uma pilha aqui bem avacalhada mesmo. Você já pegou pilha alguma vez na sua vida quando você vai colocar no seu carrinho de controle remoto, você vai colocar no seu controle, o que for. Aí tem a pilhazinha aqui assim, aqui no meio dela, às vezes tem escrito, V é igual a 1,5 V. Parecido com esse negócio. Aí tem um maisinho aqui, né, velho? Aí muita gente vira e fala, tem carga positiva aqui, carga negativa aqui. Não, senhor. Você tem um potencial elétrico maior e um potencial elétrico menor nessa porcaria. Então, a principal importância de potência elétrica, para mim, na minha humilde opinião, é no circuito elétrico, não tanto na parte real de potencial. Sacou? Você pode pegar as provas aí, velho, você vê muito mais questões de circuito do que potencial elétrico. Beleza. Você sabe o que significa essa DDP? Diferença de potencial? É que a diferença entre esse potencial e esse de baixo está dando 10 volts. Pode ser, por exemplo, que aqui em cima eu tenha 30 volts de potencial elétrico e aqui embaixo eu tenha 20 volts de potencial. Por isso que a DDP é 10. Só para você ter uma ideia da importância disso aqui para a sua vida depois que a gente começar circuito. Então nós vamos gastar umas 2 aulas e meia falando de potencial elétrico, até porque a gente utilizou parte do nosso tempo de hoje discutindo aquela questão que eu deixei de desafio. Potencial elétrico você já viu, é dado pela letra V. Certo? Já está acostumado com isso, eu te falei negócio de circuito aqui, não foi à toa. Agora, o campo elétrico e potencial elétrico são duas matérias muito parecidas, velho, e gera muita confusão entre elas. Primeiro, a parte inicial você vê que o início da explicação você vê que é praticamente a mesma coisa de campo elétrico. Segundo, você tem a equação de campo e a equação de potencial elétrico são bem parecidas. Eu vou te mostrar as duas. Vou te mostrar como que você consegue, de uma maneira um tanto quanto acochambrada, digamos assim, meio uma gambiarra, você conseguir demonstrar uma e outra sem, às vezes na prova você confundiu, nossa, é isso ou aquilo, você vai ver o que eu estou falando. E, velho, o pior problema. Você pode ver que a maioria das vezes, todas não, porque eu não fico com muita frescura nisso. A maioria das vezes que eu representei campo elétrico, eu pus essa coisinha aqui em cima. Significa que isso aqui é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. O potencial não tem aquele vetor lá em cima. Se ele não tem esse vetor aqui em cima, é sinal que isso aqui é uma grandeza escalar. A grandeza escalar é aquela que só tem o valor, velho. Ela não tem direção e sentido. Então você não vai representá-la por uma seta, igual você representa a velocidade, a aceleração, força e o bendito campo elétrico. Beleza? Só para você já ficar esperto aí, velho. Muita gente vai confundir potencial com campo elétrico. É igual quando você estava começando a estudar no seu primeiro ano do ensino médio, ou então quando você começou a ver Física 1 aqui conosco, muita gente confundia velocidade com aceleração. Você viu já que a aceleração é a variação da velocidade. Aqui você vai ter uma confusãozinha parecida, só que eu vou te alertar bastante em relação a isso. Olha o início, como é que parece com o campo elétrico. Velhinho. Despreza a ação da gravidade, da força, peso e etc. Essa carga positiva, se ela estiver aqui, sozinha, só ela, mais ninguém, não vai acontecer nada. Ela vai ficar parada. Não tem ninguém atraindo, não tem ninguém repelindo, não tem nenhum planeta, nenhum astro exercendo a gravidade e, consequentemente, a força, peso nela. Aí, trem manjado, né, irmão? Vem uma bonitona, uma carga elétrica positiva, Qzão, carga geradora. Essa boneca aqui cria carga, cria campo elétrico o quê? Saindo ou chegando dela? Não é essa aqui mais não, hein, filho? Saindo. Campo elétrico, saindo. Campo elétrico, não, mentira, deixar só um Ezinho. Campo elétrico saindo, campo elétrico saindo e campo elétrico saindo. Beleza. Só que aí, doidão, esse campo elétrico, essa perturbação criada devido à presença da carga, pode olhar que a definição é essa, está no seu caderno,
vai perturbar, vai atrapalhar o repouso dessa criança. Fazendo o quê? Ela ir para lá. De acordo com um amigo meu chamado Isaac Newton, se o Zé Mané está parado e começa a andar, é porque apareceu o que sobre ele? Uma bela de uma força. Essa força é de origem elétrica. E isso nós já discutimos, hein, velho? Então ela vai de fato deslocar. Aqui, ó. Ela vai vir parar tipo aqui, doidão. Vai parar não, né? Vai passar por aqui. Só que ela estiver passando por aqui, eu vou preocupar com ela nesse ponto. Lembra da lei de Coulomb? A força vai diminuindo à medida que você aumenta a distância. Essa força diminuiu, mas continua atuando. Beleza. Devido à atuação dessa força, rolou um certo deslocamento. Aí eu sei que já tem nego viciado, que já está pensando, professor, eu conheço da parte de mecânica, quando tem força o cara desloca. Isso aqui você não viu ainda com a física 1, sei que não. Mas você lembra sim, velho, você lembra de um negocinho chamado trabalho? Toda vez que você faz força sobre um objeto, e devido à atuação dessa força, esse cara desloca, você acabou realizando trabalho. Então, se teve força, teve deslocamento, houve realização de trabalho. Trabalho, dado pela letra W, de work ou T de trabalho. Eu vou deixar W porque você vai ter T de tempo, T de temperatura provavelmente, para não ficar confundindo demais. Isso aqui, trabalho. Beleza. Só que olha que lindo. O que está acontecendo? Por enquanto eu nem falei disso aqui, né? Coisa que você já sabia e coisa que às vezes você não lembrava. Mas você viu isso aqui. Você pode não lembrar que viu, né, velho? Igual eu, por exemplo, no ensino médio, não lembro de muita coisa, não. Eu era um Zé Mané, não queria saber de estudar, não. De repente eu vi que tinha que estudar, né, velho? Então, olha só. Houve realização de trabalho. Ô, velho, toda vez que você realiza trabalho sobre qualquer objeto, você gasta energia. Toda vez que você tem uma carga inserida em um campo elétrico, ela fica submetida a essa realização de trabalho. E o fato de ela ficar submetida à realização de trabalho, ela está em um ponto que tem um certo potencial elétrico. Esse potencial elétrico eu vou chamar de A. Aqui ela vai estar num outro ponto, que ela vai continuar sofrendo realização de trabalho. Esse potencial elétrico eu vou chamar de B. Pergunta. Coisas aí que você não precisa saber física pra caramba, né, velho? O negócio que eu falei, você tem que pensar, usar um pouco de lógica. Se eu soltar uma carga aqui, esse campo tem capacidade de realizar trabalho sobre ela? Tem. Se eu tivesse abandonado essa carga aqui, esse campo teria capacidade de realizar trabalho sobre ela aqui? Também. Só que onde essa capacidade de realizar trabalho seria maior? Quanto mais perto, né, velho? Porque quanto mais força você faz, mais energia você está gastando, mais trabalho você está realizando. Sacou? Então eu posso afirmar que o potencial elétrico de A é maior do que o potencial elétrico de B. Aí, definições de potencial elétrico, você vê tipo... Se você pegar 5 livros diferentes, você vê 3 ou 4 definições de potencial diferente. É uma definição muito chata, por isso que você vê que eu não coloco a definição de cara. Fica esquisito. Eu gosto de usar essa aqui. Uma carga inserida em a preguiça, em um campo elétrico, está submetido a um potencial elétrico. Sacou? Beleza. Agora, primeira equação. Vamos aqui em cima. Primeira equação. Isso aqui é lotado de equação, velho. Isso aqui é um saco. É lotado de equação, mas é muito. Toda vez que você... Olha como é que os negócios fazem sentido, velho. Por isso que é foda você pegar um livro e querer aprender essas bostas sozinho, né? Você lê, mas não entende merda nenhuma. Olha como é que isso tem faz sentido. Toda vez que eu pego uma carga e movimento entre dois potenciais diferentes, eu realizei o que sobre ela?
Trabalho. Olha o que eu acabei de falar. Toda vez que você pega uma carga e movimenta entre dois potenciais diferentes, V a B, considerando que o potencial do A é maior do que o potencial no ponto B devido à proximidade do centro da minha boneca, toda vez que você movimenta uma carga entre dois potenciais diferentes, você realiza trabalho sobre essa carga. Tá claro isso? Com essa frasezinha a equação fica meio clara demais, não fica não? Vou colocar algumas coisas importantes. Olha como é que o trem faz sentido. Qual é a unidade de medida de potencial elétrico, doidão? Pensa aí. Você tem 2 minutos para você pensar. Vou esperar aqui. Pronto, pensou? Qual é a unidade de medida de potencial elétrico? Não sei, professor. Pensa, porra. Você lembra lá que eu te falei do circuito? A bateria? V, ou seja, tensão, voltagem, DDP é igual a 10 volts. Sacou? Então, você tem 30 volts menos 20 volts, dava 10 volts. Então, a unidade de medida dessa criança aqui só pode ser volt, em homenagem ao Alessandro Volta, um físico que descobriu essas brincadeiras todas. Bom, só para ficar bem claro, é a diferença de entre os pontos A e B. Ou seja, olha isso aqui, VAB é igual a VA menos VB. Tranquilo por enquanto aqui, velho? O início é muito viajado. Aliás, a eletrostática, boa parte dela é viajada, porque simplesmente você não vê cargas movimentando. Cuidado que eu não estou falando que isso aqui é um próton viajando no espaço, não, viu, velho? Que é um material carregado positivamente, por exemplo. Bem pequeno, bem pequeno. Bom, por enquanto, algum problema nessa criança aqui? O pau quebra quando eu começo a chegar no seguinte negócio. Quanto maior a distância, velho, já que isso aqui é um vídeo, você pode assistir depois, eu vou te encher o saco falando disso. Não fica copiando junto com a gente, você vai perder o foco disso aqui, ó. Além disso, eu posso rabiscar isso aqui à vontade, que eu não vou precisar esperar você copiar depois. Olha só, olha essa distância que esse cara está do centro da carga e olha a distância que aquele outro Zé Mané está. Está claro aqui para nós? Quanto maior a distância, menor o potencial, lógico, é óbvio, tem que ser, porque ó, a zona, a bagunça. Lembra que campo elétrico era constante, dependia do meio, dependia da carga geradora, não da carga de prova, carga pontual, carga pontiforme, carga de teste, não. E dividido por essa distância do cara até aqui, ao quadrado. Lembra disso? Velhinho, sabe qual é o problema? Quanto maior a distância, menor o potencial. A equação que relaciona o potencial elétrico com a distância aparece demais com essa gracinha aqui, ó. E duas coisas parecidas que são diferentes, que ó, pode tomar ferro, né? Tá ligado? O potencial vai ser depender do meio. Vai depender da carga geradora. Vai depender também da distância. Porque a distância aqui é só D. Só D. Professor, por quê? Ah, velho. Aí eu vou te falar uma coisa. Vou te motivar aí, deixar você... Vou te provocar. Assim, você vai descobrir sozinho. Professor, mas como é que eu vou descobrir essa porra sozinho? Professor, você é doido? Você é doido? Olha, velho, se eu estou falando que você vai descobrir esse negócio sozinho, é porque eu sei que você tem capacidade de descobrir por que isso aqui é desse jeito. Velho, um treino bom para a galera aí que às vezes tem um tempinho livre, é tentar entender o porquê de algumas equações. Algumas. Sabe como é que a gente chegou nessa aqui? Eu igualei força elétrica com a força da lei de Coulomb. Ou seja, Q vezes E é igual a KQ sobre D ao quadrado. Sai cortando uns trem e chegou nisso.
Beleza. À medida que você afasta, a força vai diminuindo. Então, a força está variando. Então, se a força está variando, você, até certo ponto, não, mentira. Se a força está variando, você não pode usar aquela equação de trabalho. Que trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mas você pode, igual eu te falei, dar uma coxambradazinha. Não é uma força elétrica. Você lembra como é que calculou força elétrica? KQQ sobre D ao quadrado. Então, você já está colocando que a força realmente vai depender da distância. Pensa nisso. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. F é igual a KQQ sobre D ao quadrado. Brinca com elas. Com esse cara. E aí você vai descobrir por que isso aqui é verdade. Por que não tem o quadrado aqui nesse negócio. Não tem. Maravilha. Olha só. Antes de dar seguimento à matéria, eu vou resolver uma questão que geralmente a galera tem problemas seríssimos com ela. Mas seríssimos. A questão é a seguinte. Vou apagar aqui esse negócio. As duas equações estão ali para vocês. As duas equações estão ali. E a questão é a seguinte. Deixa eu apagar esse treco. Olha que foda. Isso aqui é uma questão que eu adoro dar em sala de aula. Essa questão já deve ter caído 1 milhão de vezes em provas. E a galera dá uma pirada cabulosa com ela. Mas uma pirada cabulosa. Vou apagar tudo. Deixar tudo bonitinho aqui para você entender o que a questão está querendo. É o seguinte, velho. Problemas sérios que a galera tem quando se está numa aula de física ou numa aula de matemática. A galera acha que todas as questões... Acha não. A galera fica esperando que em todas as questões, que não são questões teóricas, acha que vai ter que ver um monte de número para você jogar na fórmula e fazer conta. É aí que a gente começa a ter problema, velho. Eu tinha esse problema, bicho, mas era foda. Sabe aquelas questões que o cara pede, calcule tal coisa em função de 3, 4 grandezas físicas? Aí você vê as opções lá, tá tudo letra. Então, velho, aquilo ali travava meu cérebro de um jeito que eu não tinha noção. Podia ser a coisa mais mongolóide do mundo, que eu ficava completamente cego. Eu não conseguia fazer nenhuma. Aí depois, filho, eu vou ter que fazer, velho, vai ter isso no vestibular. Depois que começa a fazer curso de exatas, só uma coisa que eu vou te falar, filho, você que vai fazer exatas aí, ó, engenharias, computação, coisas relacionadas à computação, matemática, química, você tem um maluco aí que quer tentar física, velho, uma das poucas coisas que você vai fazer no seu curso é conta. Mal você vai fazer conta com as suas notas da prova, para ver se você vai conseguir tirar 60 pontos para passar do período da matéria. O resto vai ser tudo com letra, velho. Tudo. É letra pra caralho. Tudo em função de x, y, seno, cosseno, tangente, aquela porcaria. Então, mesmo você que não vai fazer exata, você já tem que saber fazer isso. Olha só. Vou fazer não. Eu vou deixar essa questão aqui para você quebrar o pau em casa. Não vou colocar opções. Não vou colocar. Vou colocar uma coisinha ou outra só. Imagina que eu tenho um quadrado aqui, velho. Quadradinho. Bonitinho. Em cada extremidade, cada vérticezinho do meu quadradinho, eu vou colocar uma bela de uma carga. Uma carga, outra carga, outra carga e outra carga. Todas elas vão ser cargas que e que. Se tem carga que, são todas cargas idênticas. Se elas fossem diferentes, eu ia colocar Qzinho, ou QA, QB, ou Q, 2Q, 3Q, Q sobre 4, o que for. São todas cargas iguais. Esse meu quadrado tem lado L. Se é um quadrado, né, doidão? Os 4 lados são iguais. Beleza. Aqui no meio desse quadrado, nesse meiozinho desse quadrado aqui, eu vou ter um ponto P. Professor, é uma carga? Não, é um ponto imaginário. Igual, imagina um ponto 20 centímetros à minha frente. Você vê esse ponto? Não, você não vê. É uma carga? Não, é um ponto imaginário. Imagina esse ponto imaginário aqui, no meio. Deixar escrito aqui, quando você for brincar desse negócio daqui a pouco, você saber. Está no centro
desse quadrado. Maravilha. Eu quero que você se vire e para a semana que vem, você tente fazer para mim isso aqui, ó. Encontre o campo elétrico e o potencial elétrico no ponto P. Só que eu quero isso, não é de qualquer jeito não, filho. Você vê que não tem número nenhum aqui, né, doidinho? Nenhum. Eu quero que você encontre essa desgraça em função das grandezas K, que é o meio, Q, que é a carga geradora, e L. Professor, mas não tem nenhuma equação que eu conheço, que você me mostrou até hoje, que tem L. Uai, velhinho, você vai se virar, né, doidão? Esse L aqui é a distância de Q até esse ponto. Sacou? Só que essa distância não vai ser L. Isso aqui é L, velho. Isso aqui é L. Isso aqui é L. Só se você estiver comendo muito cocô para você me falar que essa distância aqui é L. Você não está comendo bosta, né, velho? Essa distância aqui não é L, não. Professor, como é que eu vou fazer para achar essa distância? Aí, filho, você vai pegar a matemática, né, doidão? Isso aqui não é um quadrado? Isso aqui é a diagonal do quadrado. Professor, como é que calcula a diagonal do quadrado? Não tem um negócio que a diagonal é não sei o quê, raiz de 2? A diagonal do quadrado é o lado do quadrado, raiz de 2. Por quê, professor? Filho, você não precisa, eu sou adepto do seguinte político, não é para você decorar tudo, não. Tem coisa que você vai ter que decorar, infelizmente. Mas se você não sabe que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, você aplica uma maldita coisinha chamada Teorema de Pitágoras, né, velho? D ao quadrado é igual a L ao quadrado, mais L ao quadrado desembola. Não vou dar mais dica, não. Senão a questão vai ficar muito fácil. Beleza. Algumas coisas que eu tenho que comentar quando o cara pede isso aqui para você, velho. Em função da carga, do meio e dessa distância da carga até o ponto P. Só que a distância vai colocar tudo em função de L. Quando a questão pede isso aqui para você, doidão, na sua resposta de grandezas físicas, tem que ter as três e nada mais do que as três. Pode ter número, sacou? Pode ter 0, pode ter 1, pode ter 7, pode ser 940 e 49 entre 12, pode ter menos 5, pode ter raiz, pode ter quadrado. Só não pode ter coisa a mais. Você não vai enfiar um G de gravidade, um M de massa, nem nada nesse negócio. Bom, só toma cuidado. Toma cuidado com as operações que você vai fazer com isso. Algumas regras de matemática lá, né, velho? Lembrar que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Semana que vem eu vou te mostrar por que é L raiz de 2, para quem não lembrar e quem não entendeu o porquê. Vou resolver essa questão na semana que vem. Eu vou gastar uns 10 minutos fazendo essa bosta. Porque essa questão aqui dá pano pra manga pra caramba. Não esquece de racionalizar, não esquece o que você está fazendo e parar no meio do caminho e achar que você chegou na resposta. Não vou colocar opção aqui não, velho, porque eu não quero te influenciar, sacou? Quero que você pense. Lembre, na resposta eu quero constante do meio, carga, L, só e números. Números eu quero. Pode ser que em alguma dessas crianças tenha só número. Como assim, professor? Pode ser que uma delas tenha só número. Beleza? Pode ser que nas duas tenha um número. Pode ser que nenhuma das duas tenha número. Então fique esperto. Brinca com isso aqui. Você tem uma semana para você brincar com esse negócio. Repita, hein, velho? Não vai ficar procurando na internet só para falar que você conseguiu fazer, não. Vai tirar onda com quem falando que você conseguiu fazer isso? Uma coisa é você chegar e falar assim, vou pegar na internet agora e copiar. Não. Se você quiser olhar na internet, provavelmente você vai achar uma coisa muito parecida com isso ou até mesmo igual. Aquela velha história física. Não muda, doidão. Não muda. Conseguiu, começou a fazer, agarrou no meio do caminho, joga você na internet, às vezes você acha uma coisinha parecida com isso, ou igual, e você consegue desenvolver. Mas não vai pegar de cara a resposta. Quebra a cabeça, velho, você está aqui para isso. Se fosse para te dar a resposta, eu ia virar para sua gente, dá tanto e tanto, beleza? Então por hoje é só. Semana que vem eu faço isso, a gente continua com potencial elétrico, beleza? Tchau para vocês, obrigado pela atenção e até semana que vem. Falou, até mais.